backhand. So anytime you stop me, you want your I know. Olá, meus irmãos e irmãs. Eu quero saudar todos com a paz de Deus. Aqui, neste dia de hoje, mais uma vez, Deusa Barros com vocês. Porque, meus irmãos, eu seria muito ingrata, se eu esquecesse as obras que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso, aqui eu estou com vocês mais uma vez para falar da grandeza que o Senhor tem feito, dos seus feitos maravilhosos, a qual o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Então, meus irmãos, e aqui eu vou começar a contar um testemunho de fé, de milagre, a qual o Senhor fez na minha vida. Louvado seja Deus, poderoso Deus, como eu já tinha dito antes para vocês, meus amados, que o meu esposo, ele se encontrava desempregado, pois naquela época ele teve preso e as pessoas, quando saem da cadeia, dificilmente eles arrumam emprego. Por isso, meus irmãos, ali nós estávamos passando uma luta muito grande financeira. E eu continuava morando ali, naquele barraquinho, como eu falei para vocês, sendo vizinho daquele homem que era macumbeiro. Eu vou continuar contando a obra a respeito dele, meus irmãos, porque é um testemunho. Ali, enquanto eu morava ali, o Senhor fez várias obras. Então, aqui é mais uma obra que eu quero contar. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que ali meu esposo, como de costume, todos os dias ele saía para ver se ele conseguia alguma coisa, algum bico para fazer. Aquilo que o Senhor preparasse, ele ia pegar para fazer. E naquele dia não foi diferente. Ele saiu de manhã cedo. E quando acabar, ele chegou já bem tarde, era mais ou menos às 6 horas da tarde. E ali, meus irmãos, ele ganhou uma cesta básica, meus irmãos. Ali, para mim, foi uma alegria muito grande. Minhas filhas, eu tinha uma filha que ia fazer 3 anos e a outra que tinha 3 anos e meio. Então ali eu estava muito, elas ficaram felizes em ver o pai dela entrando ali dentro de casa com aquela cesta básica. Pois nós, mesmo nós estando morando ali, nós continuava comendo ceás, as frutas, pegar verdura para que nós pudesse nos alimentar daquelas verduras, daquelas frutas. Então, dificilmente, meus irmãos, nós tínhamos arroz, dificilmente nós tínhamos uma lata de óleo, enfim, essas coisas para nós era muito difícil aparecer. Mas naquele dia, pela bondade e misericórdia de Deus, Ele se compadeceu de nós e alguém deu uma cesta básica para o meu esposo. Ele chegou muito contente. E quando ele chegou ali, quando ele chegou lá em casa, que eu peguei aquela cesta básica, eu fui e falei, antes de nós abrir a cesta básica, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus. E naquele exato momento, meus irmãos, eu e minhas 2 filhas, o meu esposo não era evangélico, então ele saiu de perto. E eu e minhas 2 filhas dobramos os joelhos, estendemos as nossas mãos sobre aquela cesta e começamos a agradecer a Deus por ter nos preparado aquela cesta. Quando nós encerramos a oração, meus amados, eu tive uma grande surpresa. A minha filha, que tinha 3 anos e meio, Deus usou a boca dela e ela disse assim, não, mãe, essa cesta básica Deus preparou, não foi para nós comer, mas daqui dessa cesta básica, mãe, nós vamos abrir um comércio. Ali eu fiquei olhando assim, eu digo, é o que, filha? Ele disse, é isso mesmo, mãe. Deus manda te dizer que essa cesta básica não é para nós comer, mas é para nós abrir um comércio, porque a senhora vai abrir um comércio dessa cesta básica, em nome de Jesus a senhora vai ver. Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades através dessa cesta. E eu, meus irmãos, jamais poderia desobedecer a voz de Deus, principalmente sabendo que Deus usou uma criança com apenas 3 anos e meio de idade. Naquela época, louvado seja Deus,
As crianças não eram iguais de hoje, que sabe de tanta coisa, que anda no computador, na internet, ligado 24 horas, na sala de bate-papo, nessas coisas não. Naquela época as crianças, principalmente a minha, meus irmãos, que ali nós não tinha televisão, nós não tinha rádio, ali nós não tinha nada para que ela pudesse colocar os olhos dela para entristecer a Deus, pois nós buscávamos o Senhor, sempre nós estávamos na presença de Deus. E ali eu chamei meu esposo e disse, olha só o que a minha filha disse. Ela falou que essa cesta básica não é nossa, mas é para nós abrir um comércio. E através desse comércio o Senhor ia nos abençoar. Aí meu esposo falou, Deus, tu tá ficando louca? Quanto tempo? Faz tempo que nós não temos arroz, não temos feijão, uma comida saudável, e você quer colocar um comércio, você quer vender essa cesta básica. Como que você vai fazer? Aí eu disse assim, não se preocupa, porque Deus, Ele vai me dar entendimento e sabedoria, e nós vamos vender sim essa cesta básica, e nós vamos se montar um comércio através dessa cesta básica. Meus amados, o mais interessante de tudo foi que eu comecei a abrir aquela cesta básica. Aquela cesta básica, meus irmãos, tinha um pacote de 5 quilos de arroz, tinha um pacote de 5 quilos de açúcar e tinha 3 pacotes de feijão e 3 latas de óleo. Ali também, meus irmãos, tinha 2 sardinhas. Ali naquela cesta tinha também um pacote de farinha de mandioca. Ali naquela cesta também, meus irmãos, tinha um pacote de farinha de trigo. E ali, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqueles 5 quilos de arroz, eu fiz 5 pacotinhos divididos. Eu não tinha balança para medir, mas eu fiz 5 pacotinhos de arroz. Aqueles 5 quilos eu dividi em 5 pacotinhos de arroz. E aqueles 3 pacotes de feijão, eu dividi também, aqueles 3 pacotes de feijão, eu dividi cada um pacote de feijão, deu 2 pacotinhos. Então, eu dividi 6 pacotinhos de feijão. Eu dividi cada quilo de feijão, eu fiz 2 pacotinhos, então deu 6 pacotinhos de feijão. Açúcar, meus irmãos, não foi diferente. Eu dividi em 5 pacotinhos de açúcar. E ali aquela lata de óleo, como não teve como eu dividir, eu peguei as 3 latas de óleo também para vender, meus irmãos. Aquele pacote de farinha, que era meio quilo de farinha, eu coloquei 2 pacotinhos de farinha. E olha só o que eu fiz, meus irmãos. Ali naquele momento, até de louco eu fui chamado. Eu fui chamada. Eu peguei, meus irmãos, uma tábua mais ou menos de 2 metros de comprimento. E quando acabar, peguei 3 tijolos e coloquei ali na frente do meu barraco. Que, como eu disse para vocês antes, ali era tipo uma avenida que passava carro que ia e carro que voltava. Ali eu peguei aquelas 3 latas de óleo, toda aquela cesta, os mantimentos eu dividi e coloquei ali em cima daquela tábua de 2 metros. E fiquei ali, cedo eu fiquei ali. Todo mundo que passava olhava para mim. Meu esposo chegou a dizer, Deusa, você está ficando louca. As pessoas já desfaziam de você, já não ia com a sua cara. E agora? Agora eles vão ver que você está ficando louca. Eu digo não. Em nome de Jesus, eu vou colocar essas coisas para vender, porque Deus usou a minha filha. A minha filha não tem pecado, minha filha é um anjo. Foi assim que eu falei para ele, meus irmãos. E ali, meus amados, eu me lembro, eu coloquei o primeiro dia ali do lado de fora de casa, aquela madeira de 2 metros de comprimento, com aqueles 3 tijolos, e coloquei ali tudo arrumadinho, aqueles pacotinhos de mantimento. Todo mundo que passava olhava para mim e dava risada. Outros diziam assim, nossa, agora a lei de crente é louca, porque vocês sabem que muitas pessoas não gostam de crente, ainda mais ali no lugar que eu morava, que era uma favela muito perigosa. Ali só tinha pessoas, como se diz, que não criavam em Deus, porque é assim que eu digo, no nome dessas pessoas que debocham do servo de Deus. E ali, meus irmãos, quando foi 6 horas da tarde, eu peguei todos aqueles mantimentos e coloquei dentro de casa. Ali nós fiquemos comendo somente as frutas, como nós estávamos comendo já há muito tempo. Eu não deixei que ninguém tocasse em nada daquela cesta básica. Meus irmãos, quando foi no outro dia cedo, às 8 horas da manhã, eu peguei novamente aquela tábua, aqueles 3 tijolos, e coloquei ali e arrumei toda a minha mercadoria.
E todo mundo passava e olhava. Ali era como que eu tivesse, ali era como se fosse o meu trabalho. Todo mundo que passava olhava. De repente começou a chover. E as minhas duas filhas chegaram lá e me ajudaram a pegar aqueles pacotinhos de mantimento e colocamos dentro de casa de novo. E a minha filha olhou assim para mim, eu fiquei tão triste porque 2 dias eu não tinha vendido nada. E as minhas duas filhas olhou assim para mim, uma de 2 anos e meio, a outra de 3 anos e meio, que a diferença delas era muito pouca de uma para a outra. E elas olharam para mim assim, bateram no meu ombro e disse: mãe, não fica triste, mãe. Se Deus falou, está falado. A senhora vai vender, só precisa a senhora ter mais um pouco de perseverança. E ali, meus amados, eu comecei a chorar de ouvir aquelas 2 crianças falar com autoridade tão grande comigo. Eu sabia que era Deus que estava usando elas. Aí ali, quando foi no outro dia, já não estava chovendo mais, eu peguei novamente. Ali já ia, meus irmãos, para os 3 dias, eu colocando aquela mercadoria ali do lado de fora. Novamente, eu coloquei os 3 tijolos e aquela taubinha em cima e coloquei todo aquele saquinho de mantimento ali em cima. E fiquei ali, eu me lembro, meus irmãos, que estava quente, muito quente, ali o sol quente, e todo mundo passava e só olhava para mim e balançava a cabeça, outros davam risada, mas eu continuava ali, porque eu tinha certeza que a palavra de Deus que tinha saído da boca das minhas filhas ia se cumprir. Meus irmãos, quando deu mais ou menos meio-dia, 1h, passou uma pessoa ali, era uma pessoa também que aparentemente ele era muito pobre, não como eu, porque ele teve o dinheiro para comprar algumas coisas. Aí ele foi, meu irmão, eu não estava por dentro de preço de nada, mas ali ele pegou aquele pacotinho de feijão e disse para mim: quanto custa esse pacotinho de feijão? Meus irmãos, eu não me lembro, pois faz muito tempo eu não me lembro qual foi, se nós estávamos no cruzeiro, no cruzado, não sei. A única coisa que eu me lembro, meus irmãos, que eu fui e falei é tanto. Ele foi e pegou os 6 pacotinhos de feijão e comprou os 6 pacotinhos de feijão. Ele também comprou uma lata de óleo. E ali, meus amados, ele pegou os 6 pacotinhos de feijão e uma lata de óleo. Ali eu fiquei tão feliz, meus irmãos, que eu comecei a pular e gritar: filha, filha, vem aqui. A mãe vendeu, a mãe vendeu. Ela falou: mãe, eu disse para a senhora que a senhora ia vender. De repente, meus irmãos, novamente passou outra pessoa. E ali comprou todos aqueles pacotinhos de arroz. E comprou 2 pacotinhos de açúcar. E eu muito feliz que estava. Cada vez que eu vendia uma coisa, eu glorificava a Deus. Eu dizia: Senhor, eu sei que Tu vai mudar a minha história, Pai. Eu sei que eu não vou continuar nessa pobreza, Senhor. Eu não estou reclamando, Deus. Mas é porque eu queria dar o melhor para minhas filhas. Eu queria ter uma mesa farta para dar para minhas filhas, Senhor. E ali, meus amados, naquele dia, eu vendi todas aquelas mercadorias. Eu vendia lata de óleo, eu vendia açúcar, eu vendia os arroz, eu vendia os feijão, eu vendi também, meus amados, a farinha de trigo, as 2 sardinhas. Eu vendi tudo e ali eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei em casa, que meu esposo viu entrando somente com aquela tábua vazia e aqueles 3 tijolos, ele disse assim: eu não acredito que tu vendeu tuas coisas. Eu digo: eu vendi porque Deus assim falou. E quando Deus fala, a palavra dele não volta atrás. Meus irmãos, eu li muito feliz. Eu podia ter pegado um pouco daquele dinheiro e no barzinho comprar pão para minha filha ou um pacotinho de café, não. Eu disse para ele, para meu esposo, eu disse assim: olha aqui, esse dinheiro eu vou usar somente para pagar minha passagem e vou lá em Osasco. Nesse tempo, meus irmãos, eu morava ali na favela do Ceasa. E para Osasco eu tinha que pegar um ônibus. Eu digo: eu vou pegar um ônibus com esse dinheiro, vou lá em Osasco e vou comprar salgadinho, que é para eu poder começar a vender. Porque eu creio que daqui o Senhor vai levantar minha cabeça, o Senhor vai nos exaltar. Porque o Senhor disse que o Senhor ia começar a me abençoar de pouco e que eu ia começar a subir e que eu tinha subido um degrau, meus irmãos. E eu creio que ali era um degrau que eu estava subindo. Eu peguei o ônibus, meus irmãos. Eu quero falar para vocês, até eu chegar no ponto de ônibus, eu fui muito humilhada.
Quando eu passei ali no barzinho que tinha dentro daquela favela, um traficante olhou para mim e disse assim: "E aí, gostosa, para onde você vai? Nossa, você não teve vergonha de estar no meio da rua agindo como uma louca, vendendo aquelas migalhas. Se você passasse uma noite comigo, eu tenho certeza que você ia ganhar muito mais." Meus irmãos, aquilo doeu muito, ali foi uma dor grande aqui, dentro de mim, porque eu disse: "Ô Senhor, eu estou procurando ser honesta, eu estou trabalhando para que eu possa comer do suor do meu rosto. Esse indivíduo vem dizer isso para mim, Senhor. Jesus, eu não aceito." E quando acabar, meus irmãos, quando ele falou aquela palavra, eu continuei andando, e quando acabar ele se levantou ali daquela cadeira que ele estava dentro daquele bar e tomou a minha frente e disse aí: "E aí, crentinha gostosa, o que você não quer passar a noite comigo?" Falou desse jeito, porque aqui quem comanda é eu quem manda sou eu nesse pedaço. Ou você faz o que eu quero, falou assim, ou você faz o que eu quero, ou então você vai ser expulsa daqui desse lugar. E aí, meus irmãos, naquele momento, eu falei somente assim, no meu coração não falei alto, porque eu fiquei com medo daquele bandido que ter uma reação pior do que aquela que ele já estava tendo. Eu falei: "Senhor, me cubra com teu sangue, Senhor." Louvado seja Deus. E ali, quando eu disse aquilo para o Senhor me cobrir com aquele sangue, com o sangue dele, meus irmãos, aquele traficante saiu do meu caminho, voltou novamente para o bar, e eu continuei a minha caminhada. E ali, meus amados, eu entrei dentro daquele ônibus e fui até Osasco. Eu me lembro, meus amados, foi como se fosse hoje. Eu comprei aqueles fardos de salgadinho que tinha antigamente. Era aquele salgadinho bem grande. Eu comprei um fardo de salgadinho de cebola, outro de bacon, meus irmãos. Eu comprei outro de pizza, um de queijo. Eu sei que eu comprei, meus amados, 4 fardos de salgadinho enorme. Ali também, aquele dinheirinho, deu para mim comprar aquele saquinho, para me encher aquele salgadinho. Eu não comprei balas e nem outra coisa, porque não deu. O dinheiro só deu somente para mim pagar a minha passagem de ida e de volta, meus irmãos. E aqueles 4 pacotes de salgadinho. E ali, quando eu voltei, já era 10 horas da noite. Eu estava chegando ali, quando eu fui entrando naquela favela, eu disse assim: "Ô Senhor, me cubra com teu sangue, Senhor. Não deixa que aquele homem, ele era jovem, ele era bem jovem, mas eu disse assim: Senhor, não deixa que aquele homem, Senhor, esteja ali. Senhor, olha a palavra que ele falou, ele só me chama de crente do cu quente, ele só me chama quentinha, Senhor. Eu não aguento mais ser humilhada por ele, eu sinto vergonha." O bar, meus irmãos, estava cheio de gente. E ali, quando eu estava perto, a passar ali por aquele bar, meus irmãos, eu vi aquela multidão de gente. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vi aquela multidão de gente e vi ali também, meus amados, uma ambulância. Eu sei. Aí eu fiquei pensando, eu digo: "Meu Deus, o que aconteceu?" Olha, meus irmãos, para minha surpresa, vocês não sabem o que aconteceu. Aquele homem que tinha me chamado de crente do cu quente, que tinha me convidado para passar uma noite com ele, dizendo que eu ia ganhar muito mais de quem está vendendo aquelas coisas. O Senhor, eu creio que foi Deus. Deus pesou a mão sobre ele. Ele foi baleado. Teve uma briga ali, não sei. Ele teve uma briga com os seus companheiros ali de bar. Ele foi baleado e chamaram a ambulância, meus irmãos, e ele foi ali pro hospital. Meus irmãos, para vocês verem qual é o resultado das pessoas que brincam com nós, que servimos a Deus, com o servo de Deus. Então, meus irmãos, e ali foi assim, aquele homem, aquele traficante foi pro hospital. Ele voltou, ele passou 1 mês lá fazendo tratamento, teve que passar por 2 cirurgias, ele ficou de cadeira de roda, ele ficou inválido, meus irmãos. Ali, meus irmãos, aqui, louvado seja Deus, aleluia. Aqui, da bacia dele para baixo não funcionava mais nada, somente, meus irmãos, da bacia para cima que funcionava. E ali, quando ele voltou do hospital, depois de 1 mês que ele voltou do hospital, meus amados, ele estava numa cadeira de roda, muito triste, abatido. E ali eu não me alegrei, eu fiquei muito triste com aquilo, pois ele era um jovem muito novo ainda, ele era um jovem, e ali não era o meu querer, eu não queria jamais que ele ficasse daquela forma. Mas a palavra de Deus também, meus irmãos, fala que ai daquele que tocar o Deus escolhido, porque nós somos como a menina dos olhos de Deus. E ali, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu cheguei em casa muito feliz com aqueles 4 fardos de
salgadinho, meus irmãos. Ali eu enchi bastante salgadinho. Quando foi no outro dia, louvado seja Deus, eu já não peguei, meus irmãos, eu não peguei uma madeira só, eu já peguei 3 tábuas, e ali eu coloquei aquelas 3 tábuas, coloquei uma no chão com um tijolo, coloquei outro tijolo em cima daquela tábua, coloquei outra tábua, coloquei outros tijolos e coloquei outra tábua. Ficou como se fosse uma prateleira. E ali na frente da minha casa, eu enchi de pacote de salgadinho. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ali foi o começo da minha vitória. Deus começou a me abençoar ali. Ali era cheio de criança. Aquelas crianças começaram a comprar. Eu sei que era pouquinha coisa, mas todas as vezes que chovia, meus irmãos, eu tinha que tirar aqueles pacotinho de salgadinho e colocar tudo dentro daquele saco grande, porque já estava vazio, eu guardava, e foi assim, meus irmãos, que o Senhor fez comigo, louvado seja Deus, e ali já era o começo. Deus começou a nos abençoar um pouco, e meu esposo continuava procurando serviço, mas infelizmente todas as portas que ele batia estavam fechadas, mas eu creio que Deus abriu a porta, foi para mim. E assim, meus amores, é assim, meus irmãos, meus queridos, meus amados, foi assim que Deus começou a me abençoar. E daquela cesta básica, meus irmãos, o Senhor me preparou para que eu colocasse aquele salgadinho. Aqui, meus irmãos, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para vocês que não tem nada impossível para Deus, que o Senhor, Ele levanta, Ele te ergue do monturo, Ele levanta os necessitados, o Senhor, Ele nos surpreende. E aqui eu quero dizer para vocês que esse testemunho não acabou por aqui. Depois, meus irmãos, eu quero contar, eu quero continuar contando, mas em outro vídeo, porque eu não quero fazer um vídeo grande, porque louvado seja Deus, fica cansativo, mas depois eu quero dar a continuação desse vídeo. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, o que o Senhor fez com nós. O Senhor fez obra grandíssima, grandiosa. O Senhor, Ele é tremendo, e eu continuei glorificando a Deus, e todo dia, meus irmãos, eu colocava minhas prateleirinhas para fora, e Deus só teve que abençoar muito mais. E depois eu vou contar para vocês no próximo vídeo, meus irmãos, eu vou contar para vocês o que foi que o Senhor fez através daquela cesta básica e através daquele salgadinho, meus irmãos. E aqui eu quero me despedir de vocês com a paz de Deus, e que Deus abençoe todos vocês, e continua assistindo o vídeo de Deusa Barros, porque esse vídeo eu quero dar continuação, porque grande vai ser a obra que eu quero contar para todos vocês. Tá ouvindo, meus irmãos? E que Deus abençoe a todos vocês, e que a paz de Deus, e beijo.